Então, falando com Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma noite de estudo. Te agradecemos por todo o teu cuidado com as nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, por cada família que está presente com a gente, cada lar que está sendo representado nesta hora. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja guardando, que o teu Espírito Santo esteja ministrando. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja inclinado a te ouvir e a obedecer. Que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar conosco nesta noite, Deus. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio que temos de aprender a tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos começar a falar das cartas de Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas. Todas essas igrejas, elas ficavam na região da Turquia, que era uma região conquistada pela Grécia Antiga, né? Então a gente vai ver vários eventos acontecendo aqui que tem uma conotação grega, né? O que a gente chama de helenização, né? Que é a cultura grega em outra cultura. Né? Poucas culturas foram tão bem implantadas em outros países igual a cultura grega. E até hoje nós somos afetados pela helenização. O Brasil é muito helenista. Né? Os países ocidentais são muito helenistas ainda. Né? Já muito contrário dos países da Ásia, né? Da Ásia Menor, que eles conseguiram se desintoxicar desse grande mal, né, que é a cultura grega. E a gente vai estar hoje vendo como que essas igrejas caminhavam no meio de tanta promiscuidade, tanta diferença entre elas, né, que não é tão diferente do que nós temos hoje, né? Uma diferença de pensamentos só que a gente tem que alinhar tudo isso com a palavra de Deus, né? Esse é o ponto, né? Eu sempre enfatizo que nunca a Bíblia vai se converter a gente. Somos nós que temos que nos converter à palavra de Deus, né? Então vamos lá. Se você puder abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Primeira carta. Nós vimos semana passada falando dos 7 castiçais, as 7 estrelas, né? E agora a gente vai dar sequência nessa carta aqui. Diz assim, capítulo 2, do versículo 1 em diante. A gente vai ler carta por carta, né? A carta a Éfeso, a Esmirna, a gente vai ler cada uma e a gente vai analisar tudo que estava acontecendo ali. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mais uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha só, né? A igreja de Éfeso é uma igreja muito especial. Porque por essa igreja passou o apóstolo Paulo, Timóteo, João. Alguns historiadores dizem que provavelmente João cuidou dessa igreja
enquanto Maria, a mãe de Jesus, ainda estava viva. Muitos historiadores concordam com isso. Então imagine uma igreja que teve João, o apóstolo que a gente chama, né, o apóstolo do amor, Timóteo, um dos principais líderes formados por Paulo, né? Maria, né? A irmã Maria, lá falando, olha meu filho, quando ele era assim, né? Que igreja, né? O apóstolo Paulo, que provavelmente foi o fundador desse trabalho, desse projeto. E aí uma igreja dessa, com toda essa liderança que passou por ela, ela inicia um esfriamento do amor. E é interessante porque o apóstolo João aqui, ele escreve que isso é um pecado, né? Ele fala, se arrependa, lembre-se de onde você caiu. Então, o deixar de amar as coisas de Deus é um pecado, né? A gente pode começar a fazer as coisas para Deus por outros motivos, né? Por interesse, porque, assim, existe uma... como que eu vou falar isso sem causar um escândalo? Mas vamos pensar num pastor que ele tem uma entrada financeira, não tem outro jeito de falar a não ser falando, né, irmãos? E então o coração dele é seduzido por tudo isso. Isso acontece. Acho que só lá no Japão, né? Que no Brasil não tem perigo de acontecer isso não, né? Mas, né, eu costumo falar a pessoas que se embriagam com a vinha, né? Porque Jesus, ele profetiza isso, ele fala que o dono da vinha, ele tinha vinicultores e eles não estavam fazendo o trabalho deles. E ele tira da mão deles e dá para outros de fora, que somos nós, né? Os gentios, né? Aqueles que não são nascidos de Israel, né? E essa vinha não é nossa, né? Ela tem um senhor sobre ela, né? Só que os vinicultores, eles se esquecem porque o senhor da vinha demora para retornar e eles começam a se embriagar com a vinha, né? A gente leu isso já, né? Em Mateus 25 fala isso, se não me engano. Ou do 21 para o 24, ali a gente leu isso. Eu sei que a gente passou por isso no meio desse estudo. E eu sempre falo que a gente nunca pode se embriagar com a vinha, né? Com nada, sabe? Os músicos, com os aplausos, né? Com os elogios, né? Com a questão financeira. É porque Deus não tem problema nenhum de nos abençoar financeiramente. Só que nós, nenhum de nós, né? Deve se embriagar com tudo isso, né? Porque Deus, ele quer que a gente tenha uma vida confortável, quer que você tenha a sua casa boa, um carro bom, que você possa viajar com a sua família. Ele quer isso para mim, para todos nós. Nós só não podemos nos esquecer de quem tem feito tudo isso, né? E a igreja de Éfeso, ela perde o primeiro amor, né? O motivo pelo qual ela existia, né? Esse foi o problema dessa igreja, né? A gente perder o sentido da nossa origem, né? O porquê nós existimos, né? Existe um motivo pelo qual a igreja existe, pelo qual Deus, ele resgatou cada um de nós do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele dá essa direção. Ele fala em Mateus 28, ele fala: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazendo discípulo de todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tenho dito, e batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele ainda tem uma promessa ali em Mateus 28, ele fala: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a prioridade da nossa existência como igreja é proclamar o Evangelho do Reino de Deus. A gente não pode esquecer isso, né? Só que essa não é a parte tão difícil assim, né? Pregar, né? Porque Deus desperta a gente para falar do amor dele. Essa é a expectativa do meu coração com cada um que está participando dessa aula hoje, quem for ver o vídeo depois,
que esteja engajado nisso, porque essa é a prioridade da igreja. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso, né? Só que no meio da prioridade tem coisas importantes que devem ser feitas. Então Jesus, o apóstolo Paulo, né, ele fala que quando ele desce com Barnabé até Jerusalém, ele encontra alguns discípulos ali, não todos. Ele encontra Tiago e João. Eles oram por eles, abençoam eles e pedem para eles não se esquecerem dos necessitados. Depois o próprio apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele escreve, ele fala que a verdadeira religião, na carta de Tiago, ele fala que a verdadeira religião é não se esquecer dos órfãos, das viúvas e dos necessitados e se guardar da corrupção do mundo. Então isso é importante, a gente não pode esquecer dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. A gente não pode colocar isso como prioridade, isso é importante. A prioridade é a proclamação do Evangelho do Reino. Jesus fala, os pobres vocês sempre terão convosco. Eu acho interessante que quando Maria quebra o vaso de alabastro ali de nardo, né, e derrama nos pés de Jesus ali e começa a ungir os pés dele, e aí Judas fala, se tivesse vendido esse óleo, daria, né, um salário de 1 ano, né? A gente poderia ajudar muitos pobres, né? É interessante porque a gente vê alguém falando assim, você fala, uau, eu queria congregar numa igreja dessa, né? Que ajuda os pobres, que pensa no clamor dos necessitados, essa é a prioridade dele. Só que daí no contexto ali, João fala que Judas estava falando isso, na verdade, com interesse de tomar o dinheiro para si. Então a fala de Judas era muito bonita, mas a intenção do coração dele não era. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos que guardar o nosso coração a respeito disso, né? Que todos nós temos uma responsabilidade dentro da proclamação do Evangelho e como igreja, né? Como uma comunidade, um corpo, ou parte do corpo, não o corpo, parte do corpo de Cristo, a gente tem que lembrar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. A gente não pode esquecer disso. E isso faz parte da proclamação do Evangelho. Mas uma coisa não substitui a outra. É importante a gente entender isso. Senão a gente vira um centro espírita, né? Não proclama o Evangelho, mas ajuda os necessitados, né? É importante, só que precisa da proclamação do Evangelho, que essa é a prioridade, né? Eles nos cobram que a gente não ajuda os necessitados e nós questionamos que eles não proclamam o Evangelho. Eles não conseguem proclamar o Evangelho, né? A base do Evangelho deles é fraudulenta. Mas nós fraudamos o Evangelho quando não ajudamos o necessitado. Isso é o amor. O amor caminha nisso, né? A gente olhar alguém e colocar o coração na necessidade dessa pessoa. Isso é misericórdia, né? Misericárdio, né? Colocar o coração na necessidade de alguém e suprir essa necessidade. Todos nós temos uma carência, uma necessidade. Cada um que está aqui. Por isso que nós casamos, temos filhos, constituímos família, nos convertemos a Cristo. Tudo isso é uma necessidade da nossa alma, né? Então, e juntos nós colocamos, quando há um limite, o Juliano, eu tenho alguns limites que eu preciso de ajuda de algumas pessoas nessas áreas. E assim sucessivamente, né? E isso é o amor, né? Reconhecer seus limites, mas reconhecer também que você pode ser socorro na vida de alguém. Essa igreja estava deixando isso. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente, né, se engaja num projeto para Deus, né, sem o coração de Deus. Né? Essa igreja começou um projeto com Deus, né, tocando vidas, e de repente ela deixou o primeiro amor, né? Deixou as prioridades do reino de Deus de lado. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então ela tinha trabalho, ela tinha serviço, mas ela não tinha amor. Ela funcionava, era uma igreja que funcionava, mas ela não tinha vida mais. É igual você pegar
Eu agora recentemente dei uma rosa para Su, um botão de rosa. Sempre que eu vejo eu gosto de comprar, né? Desde sempre eu faço isso, desde que a gente está junto, né? Só que é interessante que você compra aquele botão de rosa e ela dura muito tempo, né? Você coloca na água ali, ela dura muito tempo, mas não tem vida mais nela, né? Ela tem toda a beleza da flor, mas ela não tem vida mais, porque ela está desligada do pé, ela está desligada da terra, né? Então às vezes nós funcionamos, mas não temos mais a vida do corpo, né? Isso é sério. Eu costumo dizer que os dedos, né, da mão, se eu cortar o meu polegar, o meu corpo, a minha mão continua viva, porque ela está ligada no corpo. A minha mão está ligada, né? Ela tem a vida do corpo, mas o dedo que foi arrancado fora, ele morre, porque ele não tem vida em si. Essa igreja estava assim, ela estava funcionando, mas ela perdeu a vida de Deus, a essência. Deus é amor. 1 João 4:8 fala isso. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então quando uma igreja não funciona em amor, não existe em amor, ela perdeu a essência, ela perdeu a presença de Deus. Isso é muito triste. Eu costumo dizer que isso é o maior juízo de Deus. É o Espírito de Deus não estar mais num lugar e ninguém perceber a ausência dele. Isso é terrível, né? E a gente observa essas 7 cartas e elas são um alerta, porque nós podemos errar nisso, né? Nós temos que ter cuidado para não errar nisso, em nome de Jesus. Ele fala aqui que eles colocaram à prova os que se diziam ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores ou mentirosos, dependendo da tradução. E há sempre um questionamento se existiam mais apóstolos ou não. Os apóstolos eram os 11, né? E Paulo, e mais nenhum. Só que se você abrir em Atos 14:14, por exemplo, voltar só um pouquinho comigo, livro de Atos 14:14, fica fácil de achar, né? Nós vemos aqui, Atos 14:14 diz assim: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando. Só até aqui. O que esse texto nos ensina? Que Barnabé era um apóstolo. E ele estava cuidando de Paulo. Toda vez que nós vemos o primeiro nome sendo mencionado, esse é o que está à frente, né? Nós vemos lá sempre mencionado Priscila e Áquila, eles que estavam cuidando de tal igreja, eles também abriam muitos trabalhos, né? E a gente vê que o primeiro nome que vinha era de Priscila, ou Prisca, né? No original, no grego, a esposa de Áquila, né? Ela provavelmente estava mais à frente do trabalho, cuidava mais da obra. Os dois estavam envolvidos, mas ela estava à frente do trabalho. Na maior parte das vezes nós vemos assim, Priscila e Áquila. Aqui nós vemos os apóstolos Barnabé e Paulo. Aqui os dois já tinham sido separados, consagrados para o ministério. O que é apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego, que significa missionário, né? Missionário, aquele que tem uma missão, né? E a missão de um apóstolo é abrir igreja, treinar pessoas, né, para continuarem esse trabalho, né? Quem faz isso, né, vai para um país, abre uma igreja, vai para uma outra cidade, abre uma igreja, treina pessoas. Esse é o ministério apostólico, né? É um ministério que ele deve ter sinais, ele deve ter pessoas que são curadas dentro desse ministério, pessoas são libertas dentro desse ministério. Isso indica um ministério apostólico. Amém? Então, é importante a gente observar isso. Eles colocavam à prova. Juliana, a gente pode provar um ministro? A Bíblia fala que sim, né? Como que se prova um ministro? Primeiro, você tem que estar próximo dele, né? Isso facilita muito porque você vê a vida dele,
né? Se o anúncio dele corresponde com o que ele vive. Isso é muito importante, né? E não tem problema nenhum questionar, né? Eu acho que do meu ponto de vista, quem não deve não teme nada, né? O questionamento, eu não concordo com isso, né? Isso é um processo natural dentro do convívio entre as pessoas, porque é impossível num grupo de 20, 30, 100, 500 pessoas, 1000 pessoas, todo mundo concordar em absolutamente tudo, né? Aqui em casa somos em 13 e nós não concordamos em tudo, né? Então imagine, né, uma igreja, né, funcionando. Então é necessário, né, e é saudável ter discordância, não a discórdia. A discórdia ela vem para trazer confusão. Agora a discordância, eu não concordo com isso. Só que dependendo de uma conversa, as partes se acertam, né? Isso não há problema nenhum. Então tem que ser colocado em prova. Isso deve ser feito, né? Deve haver um critério, né, para uma vida ministerial. Isso é sério. Eles tinham, a igreja de Éfeso tinha esse critério, né? Isso é protetivo para a igreja, né? Porque quando a gente observa que os anjos da igreja são os líderes da igreja. Eu falei um pouco isso semana passada, mas imagine que essa liderança corrompida levava esse povo a se perder. Então, se a gente não tiver uma liderança firmada na palavra de Deus, toda a nossa casa pode perecer. Isso é muito sério. Nós temos que observar isso, né? Eu sempre falo que a gente tem que procurar uma igreja perto da palavra e não perto de casa. Às vezes a gente quer uma igreja pertinho de casa, né? Mas quanto mais perto da Bíblia, mais próximo da Bíblia ela tiver... Juliano, mas tem alguma diferença? Tem igreja que ela não é 100% bíblica, tem coisa dentro da igreja que não é bíblico. Administração financeira, né? Hoje avançou tantas coisas que você não vê, né, na Bíblia falando qual o programa de gestão eu vou aplicar dentro da igreja. Mas a igreja precisa de uma gestão financeira, né? Então tem coisa que não é bíblico, né? Que cor eu devo pintar o prédio da igreja, né? Então, coisa técnica, né? A gente tem que entender isso, né? Só que o que compete a padrão moral, vida com Deus, isso tem que ser 100% bíblico. Isso é importante a gente observar. Amém, irmãos? Ele fala que você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido, não tem desanimado, né? Então viver é difícil. A vida cristã é mais difícil ainda. Porque às vezes tem ciclos de amizade que a gente não consegue manter, né? Zombarias. O Brasil ainda é tranquilo, né? A gente não sofre tanto com perseguição. Mas eu já tive ministrando com iraniano, paquistanês, e eles falaram para mim, se você tivesse no meu país, o iraniano falou, se você tivesse no meu país, eu ia te matar. Então a gente não tem ideia, né? Lógico, eu estava num país que me protegia, né? Com leis rígidas que me protegiam, permitiam eu pregar o evangelho para qualquer pessoa. Só que se eu tivesse na terra do cara, essa hora eu estava na terra do pé junto. Já tinha passado de uma dessa para uma melhor, né? Então, só que aqui no Brasil a gente não ouve isso, né? A gente não ouve, né? Esse movimento do Covid, tudo isso daí, a igreja online, isso não é perseguição, né? Isso é um tratamento de Deus com a igreja, né? Eu sempre falo isso, né? Deus restaurando os lares. Ele fala, né? No 4, tenho contra ti que deixou o primeiro amor. No versículo 5, lembre-se onde caiu. Então eu tenho que retornar a esse lugar. E esse lugar não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Aonde eu perdi a essência do evangelho. Né? Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Irmãos, tirar o candelabro do lugar é tirar o candelabro da presença de Jesus.
porque Jesus passeia entre esses candelabros. Nós vimos no capítulo 1 ele passeando, e aí ele tira, ele não vai, esses candelabros não vão estar mais na presença dele. Isso é juízo. Isso é juízo. Aí o versículo 6, mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. O que é a prática dos nicolaítas? Quem eram os nicolaítas? Vamos em Atos 6, eu vou mostrar para vocês quem eram os nicolaítas. Atos 6. Opa, vem demais. Do versículo 3 ao 5. Diz assim, Atos 6, do 3 ao 5. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Olha, eu falei vários nomes aqui, se tiver alguém grávida aí, né? Prócoro, Nicanor, né? São sugestões bíblicas. Mas fala aqui de Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Irmãos, as seitas antigamente, elas levavam o nome do seu fundador. Eusébio de Cesareia, um historiador, um dos primeiros historiadores da igreja do primeiro século, do primeiro para o segundo século, ele fala muito sobre os nicolaítas, né, que eles permitiam comer tudo que era sacrificado aos ídolos, né, entrar nos templos pagãos e comer o que era sacrificado aos ídolos, e participar dos rituais, e era permitido que os homens tivessem a mesma mulher. Havia troca de casais. Não tem, eu fico pensando num jeito mais, mas não tem outro jeito, né? Então essa era a prática dos nicolaítas. Um homem que foi separado no livro de Atos como diácono para servir, porque a gente vê Estevão cheio do Espírito Santo em Atos 7, sendo apedrejado. Ele prega ali para os judeus com tanto fervor. Ele vem falando tudo que a Escritura falava acerca de Jesus, né? A pregação de Estevão em Atos 7 é linda. E ela foi tão poderosa que os judeus não puderam suportar e mataram ele, né? Eles não suportaram, eles colocavam as mãos nos ouvidos, em Atos 7 fala, porque eles não podiam suportar, né, aquela mensagem poderosa, e mataram ele, né? E no meio desse grupo, desses 7 homens, tinha Nicolau, que se converteu ao judaísmo. Isso é um proselitismo, né? Quando alguém de uma religião se converte ao judaísmo, é proselitismo que fala. E depois ele se converteu ao cristianismo. Lucas aconteceu isso, né? Esse irmão Nicolau, da região de Antioquia, né? Tem a missão Antioquia aqui no Vale da Bênção, próximo da gente, aqui em Araçariguama. Aí a gente vê esse homem fundando uma seita. Um homem que começou cheio do Espírito Santo, separado, né, para servir a mesa nos primeiros anos da igreja, né? E aí criando uma seita que Jesus, ele fala aqui de quanto ele odiava eles, né? Ele fala, ó, o texto aqui é muito interessante. Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio, né? Então só para a gente lembrar, Jesus, ele odeia algumas coisas, né? E tá na Bíblia, né?
Tem algumas coisas que causam ódio, do mesmo jeito que ele ama, ele odeia, irmãos. A diferença entre eu e você, entre nós e Jesus, é que ele tem equilíbrio emocional, né? Ele consegue lidar com o ódio sem trazer um juízo imediato, né? Ele não coloca a pessoa de escanteio, né? Ele vai exercendo misericórdia e graça para ver se a pessoa se arrepende, né? Então essa era a igreja de Éfeso, né? E aqui Jesus fala, né, que aquele que vencer darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, né? Essa árvore que Adão não pôde comer dela, nós vamos poder, porque é essa árvore que vai nos manter pela eternidade, né? Isso que a gente aprende lá em Gênesis, né? Tiremos o homem, pois, do jardim, em Gênesis 3, para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre, né? Porque senão ele seria um pecador eterno e não haveria perdão para o homem, né? E a morte permitiu o estabelecimento da graça de Deus, né? Isso faz a gente olhar com outros olhos para essa situação, né? Versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Olha, irmãos, a gente vê aqui que essa igreja, Jesus não tinha nada contra ela, né? Tinha no meio dela apenas alguns que se diziam seguidores de Cristo, mas faziam parte da sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? É o espírito de religião. A maior parte das igrejas fala disso. O que a religiosidade faz? Faz a gente viver a obra sem a vida, né? A igreja de Éfeso estava sofrendo disso. A gente vê a igreja de Esmirna. A maior parte das igrejas aqui sofre com esse problema, né? É um problema que todos nós podemos sofrer, né? Toda igreja no mundo, toda reunião eclesiástica pode sofrer com o espírito de religiosidade. Funcionar sem a vida. Eu vou repetir isso várias vezes nessa parte do estudo, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente, por causa das nossas obras, a gente acha que a gente está fazendo tudo certo, né? E isso é muito perigoso, né? Eu sempre falo que a gente pode estar fazendo para Deus sem Deus, né? Que Deus nos livre disso, né? De chegar naquele dia e Jesus falar: eu não vos conheço, né? Você profetizou, você curou enfermos, expulsou demônios, né? Fez a obra, mas não tinha a vida de Deus naquilo, né? Jesus não nos conhecendo. Isso é sério, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente vê aqui de novo, né? Sinagoga de Satanás, né? Um ambiente religioso estabelecido, uma falsa religião com intuito maligno, que é pior, porque toda ação de Satanás é maligna, né? Ela tem uma segunda intenção por trás, né? Ela tem uma intenção de dano, ela tem uma intenção de trazer a morte, não a vida, né? É isso que Satanás faz, né? Ele quer manifestar a morte, o medo, né? E não, isso não é ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo gera temor a Deus, né? Gera sim, né? Mas não é o mesmo. É muito diferente, né? Quando você está orando, você sente a presença de Deus, aí você quer pedir perdão. Agora, quando você sente uma opressão maligna, você sente aquele medo que você quer vir para trás, quer coagir você, né? Sei que todo mundo que está aqui já teve essa sensação. Acorda à noite às vezes, né?
vem aquela sensação, entra num lugar e sente medo, né? É um medo diferente, né? É esse medo que Satanás quer pôr, né? Medo por pessoas, né? Eu tenho medo de um líder, eu tenho medo do meu patrão. Isso é um medo maligno, né? A gente tem que respeitar pessoas e temer a Deus. É muito diferente isso. Espero que eu tenha sido claro nesse ponto, né? E Jesus aqui, ele libera uma promessa para eles. Vocês sofrerão algo, vocês estão prestes a sofrer algo. Satanás vai colocar alguns de vocês na prisão por 10 dias, né? Jesus dá uma data aqui, né? Tem pessoas que falam que essa é a igreja, né, do primeiro século ali, do primeiro para o segundo século, quando Roma perseguiu mais forte a igreja. Lógico que a gente vê na história esses eventos acontecendo, mas durante toda a história, todas essas manifestações aconteceram, irmãos, em alguns pontos, né? A gente tem que entender isso. Em alguns pontos do planeta a gente vê um nível de perseguição. Agora, nos últimos dias, será uma perseguição contra todos os cristãos. Será diferente. Não será pontual. Será generalizado essa perseguição. E é para isso que nós estamos aqui. Para preparar o nosso coração, porque os dias que vêm, os dias que virão, serão maus, né? Mas tem muita promessa de Deus aqui para nós, né? Ele fala aqui, ó: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem estiver pronto para morrer por causa dele, receberá a coroa da vida, né? Coroa da vida eterna, né? Esse é um dos galardões que Deus vai dar, né? A vida eterna. Todos esses benefícios, todos esses galardões que a gente vê nas 7 igrejas, isso é para toda pessoa que vencer em todas as áreas. Não é um que venceu aqui, outro que venceu ali. Isso é um conjunto de lutas, de superações que nós vamos ter. Amém? É importante a gente entender isso. E ele fala aqui, né, no versículo 11: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, né? Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só que dentro da Bíblia a gente entende que há a segunda morte, que é a morte eterna, né? O lago de fogo é quando a pessoa estará morrendo para sempre, a agonia da morte eterna. Irmãos, eu sofri um acidente de moto quando eu tinha 15 anos de idade. E é interessante que eu lembro eu saindo de casa, eu estava na garupa da moto de um amigo. A gente bateu de frente num ônibus. Você olha pra mim e você fala: sabia, né? Isso tinha que ter sido um acidente, né? Ninguém nasce feio desse jeito, né? Mas é interessante que quando você sofre um acidente, um trauma desse, eu não lembro do acidente. Sempre que eu falo disso, eu tento puxar na minha memória. Eu lembro de relances depois do acidente, alguém falando comigo, né, no hospital, né? Eu lembro eu numa maca, assim. Eu sei que era eu numa maca, né? E pessoas falando, mas eu não lembro do acidente, a gente batendo no ônibus. Não lembro de nada. Não lembro disso, né? E os médicos, né, os neurologistas, eles explicam, os especialistas, eles explicam que a pessoa que passa por um trauma de morte e não morre, a memória ela trava essa memória, né? A mente, né, melhor dizendo, ela trava essa memória, porque a angústia daquele momento é muito grande, né? Quando você se vê diante de um evento de morte, é uma angústia muito grande. Então o cérebro, ele trava, ele bloqueia esse momento da memória, né? Agora, a segunda morte, a pessoa vai estar morrendo o tempo inteiro, ela vai viver a angústia da morte o tempo inteiro, irmãos. Olha que coisa terrível. A segunda morte. E todos nós que estamos em Cristo, guardando o nosso coração, caminhando com Cristo, buscando ser melhor todo dia, né?
Ninguém aqui é perfeito, a gente está buscando a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Né? Nós como cristãos estamos buscando isso, né? Você dedicando um tempo de estudo, de aprendizado, né? Participar de um culto, né? Ter um tempo de oração com os filhos, né? O devocional. A gente tem melhorado em tudo isso. A pandemia, inclusive, nos ajudou com tudo isso, né? A gente ter um tempo de qualidade com os nossos filhos deve ter ajudado, né? Eu acredito que a sua casa sim melhorou com tudo isso, em nome de Jesus. Relacionamento do marido com a esposa, né? Da esposa com o marido, né? O relacionamento conjugal, né? Tudo isso tem melhorado, né? E a gente está caminhando para ter uma vida eterna e não viver essa segunda morte, que é a morte eterna, né? Eu costumo dizer que as pessoas buscam, né, cremes, produtos para viver mais, né? A medicina tem trabalhado para que o homem viva mais, né? Medicações, né? Você vê, as mulheres não querem envelhecer, né? E nessa busca para existir, né, viver mais tempo, você sabe que o juízo de Deus é a pessoa existir para sempre. Né? Muitas pessoas que buscaram isso durante a vida vão alcançar isso no fim, que é existir para sempre. Porque quem estiver em Cristo viverá para sempre. Né? Agora, eu uso esse exemplo, né, de existir porque é uma existência de juízo, né? De tortura, de caos, né? De angústia de morte o tempo inteiro, que é a segunda morte, né? Que é a pessoa morrer para sempre. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Quando eu fui diagnosticado de câncer, primeira coisa que passa na cabeça, eu vou morrer, né? E aí você começa os tratamentos e tudo aquilo, e você vai aumentando uma convicção. Cada vez que você senta com o médico, você tem mais convicção que você vai morrer, né? E aí você vai emagrecendo e o seu corpo vai sofrendo com tudo aquilo, e você fala, eu não vou morrer, eu estou morrendo, né? É uma doença assim que vai matando você assim, ela é terrível, né? Então eu tive algumas experiências na vida que sempre que eu dou esse estudo eu consigo, minha mente vai nesse ambiente de angústia, de morte. Né? Quando você tem um diagnóstico, quando você se vê envolvido num evento de morte, né? Talvez você nunca viveu nenhuma experiência dessa que eu comentei, que eu vivi, mas é uma angústia terrível. Se você conversar com outras pessoas, ou se você já viveu, você sabe o que eu estou falando, né? Mas Deus ele tem a coroa da vida para quem perseverar, né? E de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Versículo 12, a carta à igreja de Pérgamo, né? Uma cidade grega, né? A gente estava falando aqui de Éfeso na Turquia, né? De Esmirna também na Turquia. Por que a maior parte delas estava na Turquia ali? Porque era um cinturão comercial da época muito forte. Então muitas cidades prosperaram muito ali naquela região. Então vinham pessoas do mundo antigo inteiro fazer comércio naquela região. Então foi estratégica a abertura dessas igrejas. É como você ter Sorocaba. Sorocaba sempre foi uma cidade estratégica no mundo comercial dentro do Brasil, né? Vinha as coisas do sul e os tropeiros passavam por Sorocaba, né? Terra rasgada, que significa o nome Sorocaba. Então eles passavam no meio da mata e para ir até São Paulo, cidades de acesso. Esmirna era uma cidade de acesso, né? Éfeso era uma cidade de acesso, e todas essas cidades de acesso cresceram muito, né? Porque era uma rota comercial. Por isso que se abriam igrejas nesses lugares. Porque você tendo igrejas nesses lugares, naquela época eles atingiam pessoas do mundo inteiro. E esse era o objetivo, né? Era muito mais fácil, né? Muito mais inteligente. Esse é o nosso Deus, né, irmãos? Né? Deus não dá ponto sem nó. Amém? E aqui é a igreja de Pérgamo, né? Na cidade da Grécia. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás.
Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tem contra você algumas coisas. Olha, irmãos, terrível ouvir um negócio desse, né? Que Deus gere temor no nosso coração. Em nome de Jesus. Tem contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Eu estou lendo a NVI, uma tradição mais fácil de compreender, tá, irmãos? De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Mais uma vez, o irmão Nicolau, né? Oh, irmão Nicolau. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Oh, as pedras, meu Deus do céu. A gente ainda vai caminhar nesse tipo de estudo, em nome de Jesus. A gente vai caminhar em muita coisa junto, viu, irmãos? Em nome de Jesus. O tempo que resta até a vinda do Senhor, ou até a gente encontrar com o Senhor, né? Que a gente possa aprender muita coisa junto, em nome de Jesus. Irmãos, olha só. Jesus, ele fala que essa igreja, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus já começa falando, olha, eu tenho uma espada. A espada é a palavra de Deus, é ela que ela é o fundamento. É ela que é a verdade absoluta. Ela é a jurisdição pela qual nós caminhamos. É a verdade. Então, Jesus está falando que através da verdade eu colocarei vocês à prova. Eu lembro que uns anos atrás, meu irmão mandou uma mensagem para mim e estava escrito assim, que a palavra de Deus ela é semelhante a uma espada. Se você quer algo confortável, não se engane, porque a palavra de Deus não é comparada a um travesseiro, né? Então, ela não é algo para trazer conforto, ela é algo para trazer um alinhamento com as nossas vidas, né? Eu costumo dizer que ela vem para produzir um corte, né? Ela vem cortar coisas de nós, tirar coisas de nós. É isso que uma espada faz, né? Ela vem fazer isso, produzir um corte, né? E bem-vindo ao Evangelho, né, irmãos? Essa é a vida de Deus, né? A vida de Deus em nós, né? Trabalhando sempre no nosso coração para nos tornar pessoas melhores. A igreja de Pérgamo aqui, eles estavam no lugar onde estava o trono de Satanás. O que é isso, o trono de Satanás? Nós vimos antes a sinagoga. A sinagoga, o espírito de religiosidade. Agora o trono de Satanás. Trono significa governo. Eles estavam numa região ali, é uma cidade grega, Pérgamo. Ali é onde estava o trono, onde Satanás reinava, irmãos. Toda vez que a gente pensa na Grécia, toda vez que você pensar na Grécia, pensa em um lugar onde Satanás ele não apenas falou algumas coisas, ele não apenas influenciou algumas áreas, mas é um lugar onde Satanás reinou. A Grécia, tudo em relação à Grécia tem a ver com o trono de Satanás. E eu falei no começo do estudo sobre a helenização, que é a cultura grega em outra cultura. Pedofilia. Irmãos, isso tem crescido cada vez mais. Isso é cultura grega, né? A busca pelo corpo perfeito, a idolatria de si mesmo, grego, né? Os deuses gregos, né? As estátuas lá, né? Com corpo perfeito, isso é Grécia.
gente sempre tem que ter cuidado com isso, né? Com tudo isso, né? O nosso coração tem que estar guardado em tudo isso, em nome de Jesus, né? A mente grega também, ela tende a escravizar pessoas. Eu tenho um estudo, provavelmente seja o próximo que a gente vai dar, o estudo das mentes. Então ali eu dou um estudo sobre a mente grega, a mente dos bárbaros, a mente do judeu e a mente de Cristo. Eu falo dessas 4 mentes. É um artigo que eu escrevi há muitos anos atrás, que eu às vezes escrevi alguns artigos para um ministério que a gente trabalhava, né? A gente ia ministrar nas igrejas e a gente escrevia alguns artigos. Eu escrevi esse artigo, depois o pessoal de São Paulo usou também. O estudo assim, faz a gente entender as mentalidades. Então eu não vou me aprofundar nisso agora, porque a gente vai estudar as mentes, a mentalidade grega, a mentalidade dos bárbaros, a mentalidade dos judeus e a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, né? Lembra desse estudo que eu sempre dou, né? E a gente vai passar por esse estudo. É um estudo de... São quatro noites de estudo serão. Porque cada noite eu falo de uma das mentes, né? Então eu acredito que o próximo, como eu tratei disso agora, eu quero ver se o próximo a gente já entra nesse, né? Um estudo muito gostoso mesmo, muito interessante. E a gente aprende a examinar melhor o contexto que a gente vive, né? Então aqui ele fala o trono, né? Tudo que tem relação com a Grécia tem relação com o governo de Satanás. Isso é muito perigoso, né? A helenização, né? A cultura grega, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso tem origem grega, muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Ele fala aqui de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto nessa cidade onde Satanás habita, né? Então é um lugar que sacrifica, que martiriza pessoas, né? Você vê que hoje, né, a helenização está muito forte no Brasil, né? E tudo que se diz do padrão moral de Deus, né, os helenistas eles atacam, né? Eles atacam muito forte, né? E olha, isso vai crescer mais, irmãos. Porque o pé da estátua dos últimos dias da visão de Nabucodonosor, ela tem o barro, ela tem a prata, né? Ela tem 3 materiais, não lembro agora, veio agora à minha mente aqui. E ela são 3 governos novamente. É o governo humano e o governo grego, novamente, né? Juntos. Então, por que a Grécia, o Império Grego, perdeu a sua força, deixou de existir, mas toda a influência grega não. Né? A influência dos medos e persas não deixou, ela sumiu, né? Agora a influência grega ela não desapareceu. Por que ela não desapareceu? Porque nos últimos dias ela vai voltar a ser utilizada com muita força. Ela já está, né? Ela já está, né? Homem com homem, mulher com mulher, tudo isso é grego, né? Deixar o casamento na sua ordem natural, nós estudamos isso, né? Sobre o espírito do anticristo, que ele vai conduzir as pessoas isso, mas ele reinou, ele estabeleceu isso um dia na terra. Aonde? Na Grécia, né? E a gente vai ver a manifestação desse espírito nos últimos dias, cada vez com mais força. Tá aqui. As pernas da época. Barro e ferro e bronze, né? Os pés da estátua, né? Então a gente... É isso, né? Acho que é, né? Então a gente tem que estar atento com tudo isso, né? Com esse trono, né? Que ele mata os cristãos, né? Esse é o objetivo, né? O diabo quer
destruir Israel e ele quer destruir a igreja de Cristo, né? E somos nós, né, irmãos? A gente tem que estar atento para a gente não sofrer influência com tudo isso. Porque aqui a gente está falando de igrejas que mudaram o seu comportamento, mudaram a sua forma de pensar, né? A Grécia sacrificava crianças, né? Isso vem desde o mundo antigo, né? Desde a Cera, né? Sempre houve isso, e na Grécia isso foi muito forte também, né? Então, na Grécia teve um tempo que eles se alimentavam de parte de fetos, né? De crianças abortadas, como sendo afrodisíaco, né? Olha, irmãos, é terrível, né? Quando a gente for passar sobre a mente grega lá, a gente vai ver muita coisa terrível, e são coisas que estão se repetindo, né? Eu acho um absurdo porque hoje tem tratamento, as pessoas comem placenta, né? Irmãos, isso é grego. Juliano, eu já fiz isso. Depois a gente conversa. Juliano, graças a Deus nunca fiz isso. Glória a Deus. Pega uma placenta, né? Tem vitaminas à base da placenta. Irmãos, isso é muito ruim. Vamos lá. 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha só, irmãos. O que Balaão representa? Representa um sacerdócio, um profético corrompido. Por que ele ensinou Balaque? Porque Balaque pagou, né? Então é um sacerdócio, é um profético que se movimenta por causa do dinheiro, né? Ele se movimenta e ele conduz as pessoas a viverem os prazeres da carne, né? Eu lembro que eu vi num livro do Leonard Ravenhill, né? Da década de 80, mas você lê esse livro, parece que ele foi escrito agora, porque tarda o pleno avivamento. É um livro fino, pequeno, é o livro que eu mais leio. Se você puder adquirir ele, porque tarda o pleno avivamento. É um livro de oração. Eu, quando estou diminuindo o meu ritmo de oração, eu pego esse livro para ler. Ele fala que a igreja ela vai aceitar um dia o homossexualismo, porque ela já estava aceitando o divórcio, né? Isso na década de 80. Eu acho que o livro mesmo foi escrito na década de 70. Então nós estamos falando de, né, há 40 anos atrás a igreja estava caminhando para um nível de tolerância muito grande, né? Então as pessoas não mexem em alguns assuntos porque as finanças podem ser afetadas. Irmãos, eu estou aqui para ensinar, então a gente tem que estar atento com tudo isso. E aí, por esse motivo, né, a prática, né, essas práticas de imoralidade sexual estão, sabe, não é pecado mais. Né? Não é pecado mais. Né? E eu que dou atendimento, nós que damos atendimento para as pessoas que vêm de outras igrejas, né? Pessoas que estão em outros estados, né? A gente dá atendimento pelo telefone, pelo Skype, né? E as pessoas que já até foram pastoreados por nós, né? Falando, olha, eu estava num lugar e a pessoa falando assim, olha, não, se você não está satisfeito no seu casamento, isso não tem problema, você tem que ser feliz, né? Então vá ser feliz, né? Seja feliz. A gente tem que ter cuidado com isso, irmãos, porque começa a abrir uma avenida, né, para Satanás desfilar, né, um sambódromo dentro da casa, né? Né? Isso é um profético contaminado pelo espírito de Balaão, que as finanças levam ele a levar o povo, a conduzir o povo à imoralidade sexual,
ao desejo da carne. Vou trocar a minha de 40 por 2 de 20. Né? Não. Né? Tem que ter muito cuidado. Né? Enfim, né? A gente pensa tanta coisa, mas eu acho que deu para entender, né? Fui claro e sucinto. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, né? Eu já falei. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, quando Deus luta contra alguém, irmãos, se Satanás vier contra uma pessoa, tranquilo, né? Agora, quando é o próprio Deus vindo, aí eu acho que a chance de, como diz aquela música do Thales, né? A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim, né? A chance de dar tudo errado é o que tem para esse cidadão, né? Deus lutar contra alguém, né? O próprio Deus, irmãos, o próprio Deus, ele não luta contra Satanás. A gente não vê isso na Bíblia. Ele envia anjos, mas quando é uma pessoa que tem essas práticas, o próprio Deus vem lutar contra ele. Você entende a seriedade disso? O diabo, Deus não lutou contra o diabo, ele enviou os anjos para lutar. Mas uma pessoa que tem essas práticas, o próprio Deus, né? O Deus de guerra vem, né? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então é esse anúncio que Jesus está fazendo. Eu virei, né? Aquele que os seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, né? A sua face brilha como o sol no seu furor total, ou ao meio-dia, dependendo da tradução, né? Aquele que tem uma espada afiada em sua boca, aquele que libera vida ou morte. Deus livre, Deus nos livre disso. Amém? Aí ele fala no 17, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando conosco. Nesses dias ele continua falando. Nós temos que crer nisso. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Nós recebemos um novo nome de Deus, né? Vamos receber um novo nome. E só a gente vai conseguir pronunciar esse nome, só a gente vai conseguir ler. Irmãos, isso aqui, o maná é o alimento eterno. É um alimento eterno. É um alimento vindo do céu, né? O maná escondido, né? A vida de Deus dentro de um alimento. Isso é o maná, né? O maná significa o que é isso? É algo que traz espanto, assim, no sentido de, nossa, fiquei surpreso com isso. É algo maravilhoso, glorioso, né? O povo de Israel no deserto viram, né, aquele produto, aquilo caindo do céu, e eles falaram, o que é isso? E essa palavra no hebraico é maná. O que é isso? E Deus vai nos dar algo que vai nos surpreender, né? Isso é isso que significa, que vai nos surpreender. Que é isso que Deus tem preparado para mim. E esse de ter um nome que só a gente sabe ler, né? Isso remete ao nome de Deus. Porque o nome de Deus, a tétrade do nome de Deus no hebraico, Yud, He, Vav, He, essas 4 letras, ela é impronunciável, né? Um dia que eu for falar sobre os nomes de Deus, isso tem que ser presencial, porque daí eu vou escrever no hebraico ali essas 4 letras do nome de Deus, Yud, He, Vav, He, né? E não tem pronúncia, né? No século XVI, no ano de 1600, né, a tradução do King James, a primeira vez ela traduz esse nome e ela coloca Jeová, né? Mas não é a tradução correta para o nome, né? Provavelmente, né, esse nome seja Yahweh, né? É o mais próximo que os arqueólogos já chegaram do nome de Deus, né? O povo judeu, ele não pronuncia o nome de Deus há séculos, há milhares de anos, eu posso dizer. E se perdeu a pronúncia,
né? O povo ficou escravo na Babilônia, ali eles perderam quase a escrita. Então os maçoretas, judeus mais velhos, mestres da lei, eles criaram um sistema para ensinar os mais jovens o hebraico. E como que eles ensinaram? Eles criaram as vogais maçoréticas. O hebraico é uma língua consonantal, ela não tem vogal. A, I, U, E, U, não tem. Então os maçoretas, eles criaram vogais para as pessoas, para os próprios judeus aprenderem, né? E eu falo com propriedade porque eu estudo hebraico e eu consigo ler por causa das vogais maçoréticas, né? E aí você pega o nome na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, no hebraico mesmo. Eu tenho a Stuttgartense, que é a Bíblia usada na Universidade de Jerusalém para estudar o hebraico. Toda vez que aparece o nome de Deus, né, ele aparece só essas 4 letras, sem vogal, né? Na nossa Bíblia normalmente vem escrito Adonai, ou Senhor, né? É o melhor jeito de se traduzir, porque até hoje não se tem o nome de Deus. E aqui Deus está prometendo que Ele vai dar um nome para a gente que só a gente consegue ler, né? Ele está remetendo ao nome dEle, colocar o nome dEle nas pessoas. É isso que Deus está falando aqui nesse texto, irmãos, né? E eu falo isso como alguém que estuda o hebraico há muitos anos, né? Deus, ele pega Abraão e ele coloca em Abraão mais uma letra. E essa letra que ele coloca é uma das letras do nome de Deus, o Re, né? Yud, Re, Vav, Re. 2 vezes essa letra aparece no nome de Deus. E ele coloca essa letra no nome de Abraão, Abraham. Fica assim a pronúncia, Abraham. É o jeito mais correto de se pronunciar. Deus pega Jacó, né, que significa usurpador, e ele coloca o nome dele de Israel, né, o príncipe de Deus, né, que vai reinar com Deus, né, mas a melhor tradução é príncipe de Deus, que significa Israel, né, príncipe do Senhor, né. E Deus fala que ele enviará um anjo, o príncipe do Senhor que guerreará, né? Isso é Israel, né? Não é só um anjo, né? Pode ser o anjo que protege Israel, né? Pode ser, mas ali a pronúncia é correta e virá o anjo, o príncipe de Deus, né? Que guerreará, né? E o nome, essa pronúncia no hebraico é: e Deus enviará Israel, né? É assim que está no hebraico, né? Essa frase, né? Esse versículo, né? E aqui, né, nós vemos uma promessa de Deus, né? Falando que ele vai colocar um nome que só quem recebe esse nome pode ler, né? Um nome impronunciável para outras pessoas, né? E essa é a promessa de Deus, colocar o nome dele nas pessoas. Isso, irmãos, é isso que significa essa pedra, né? Imagine, né? Quem vencer tudo isso, esse sistema, esse governo do diabo, esse governo grego maligno, quem suportar toda essa influência, né, vai ter o nome de Deus sobre ele. Isso é glorioso demais. Se você pegar, eu acho que o meu penúltimo vídeo, eu coloco lá a topografia, um desenho de Israel em alto relevo. Aquele desenho ali você vê em amarelo ali. Todos os meus vídeos eu coloco a palavra Shalom ou a letra Shem, né? Uma letra no hebraico. Vocês lembram lá do Spock, que fazia assim? Isso aqui significa a letra Shem no hebraico, né? O judeu, ele usa dessa simbologia, né? Spock fazia lá, né? Guerra nas Estrelas, se não me engano. Isso aqui é a letra Shem no hebraico. E eu gosto muito, eu amo essa letra, amo, né, a palavra Shalom, né? E ali na topografia de Israel, você vê a letra Shem na topografia de Israel. Em um dos meus vídeos, acho que no penúltimo, eu coloquei a topografia em alto relevo e ali ela desenha, né? Shaddai, El Shaddai, né? A melhor tradução dessa palavra é o guardião das portas de Israel.
Israel é a única nação que tem uma letra do nome de Deus, de um dos nomes de Deus, sobre ela, que é o Shem. Por isso, irmãos, que as nações querem destruir Israel e não conseguem tomar aquela cidade, tomar aquela nação, né? Melhor dizendo, né? A nação de Israel. Porque o guardião das portas de Israel está sobre ela, né? E Deus promete aqui que vai colocar, né, esse nome, né, sobre nós. Isso é lindo, né? É isso. Irmãos, é 8h20. Passou rápido demais, né? E semana que vem a gente vai continuar, né? Porque se eu entrar agora na igreja de Tiatira, a gente nem vai concluir. Será que a gente consegue concluir? Para a gente terminar pelo menos o capítulo 2. Vamos terminar rapidinho, falta 9 minutos aí para as 8h30. Vamos rapidinho, em nome de Jesus. No versículo 18 em diante. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha, irmãos, é isso que, né, a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que começar bem, mas a gente tem que se esforçar para fazer mais. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, muitas vezes a gente vê repetido isso: imoralidade sexual e alimentos sacrificados aos ídolos. Os discípulos, os apóstolos decidem isso num concílio lá em Atos, quando o apóstolo Paulo e Barnabé vêm ter com eles, que eles queriam introduzir. Muitos judeus queriam que todos aqueles que fossem batizados no caminho, nos seguidores, se tornarem seguidores do caminho, que era assim que era chamado, os cristãos, né? Paulo era um dos perseguidores dos que seguiam o caminho, né? E os judeus queriam que todos fossem circuncidados. O apóstolo Paulo não queria, e dentro de um concílio, dentro da liderança da igreja, eles decidiram, né? Vocês não vão precisar passar pela circuncisão, mas vocês devem se abster das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue e da imoralidade sexual. Os 3 pontos. Juliano, não posso comer chouriço mais? Não, porque a Bíblia proíbe a gente de comer sangue, né? E chouriço é sangue. Só para dar um exemplo aqui, né? O chouriço é sangue temperado, né? E eu não nasci crente, né, irmãos? Então, quem nasceu crente aí, acho que nunca comeu. Mas eu comi muito chouriço, né, com cerveja. Você vê que é um alimento de demônio mesmo, né? Eu já capeta, né? Eu já dei muito trabalho, irmãos, nessa área. Então aqui a gente vem enfatizando, né, isso. O 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras, das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. O que é matar os filhos dessa mulher? É aqueles que são gerados por esse espírito, dentro de um ambiente desse, de falsa profecia. Olha, irmãos, imagina, as pessoas se convertem num ambiente desse e o próprio Deus vem e mata essas pessoas, porque elas nasceram debaixo dessa prática. Isso é muito sério, né? Então todas as igrejas saberão, né? 23, vou ler de novo. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles
dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fazer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, irmãos, quanta coisa aqui, né? Ele fala aqui, tenho contra vocês que vocês toleram essa mulher, esse espírito, né? Tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza, né? Irmãos, o que é tolerar? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode achar que a gente está agindo com misericórdia e a gente está agindo com tolerância. Qual é a diferença? E por que isso é muito parecido? Porque às vezes eu estou permitindo uma situação, achando que eu estou sendo misericordioso, mas eu estou tolerando aquela situação. E o que diferencia a tolerância da misericórdia? Na tolerância a pessoa quer se proteger. Então aquela situação, se ela mexer com aquilo, ela vai se expor. Vocês conseguem entender isso em nome de Jesus? Então ela não vai mexer, porque tem coisa que mexe e fede, né? Que se mexer vai feder. Então deixa, né? Então, ao invés de proteger as pessoas, ela quer se proteger. Deixa do jeito que tá, né? Porque pode ficar pior, né? Isso é querer trazer a paz fraudando a verdade. Eu não estabeleço a paz fraudando a verdade. A verdade estabelece a paz. Esse é um engano que a gente tem que ter cuidado com o nosso coração. Então na tolerância eu me protejo. Na misericórdia eu quero proteger a pessoa. Eu entendo que ela tem um limite, que ela ainda não alcançou força para vencer uma área. E pode ser de pecado, inclusive. O que nós vamos fazer? Nós, como igreja, vamos ajudar a pessoa a sair da situação do pecado. Agora, a tolerância permite o pecado porque aquilo é interessante. Dá para entender isso em nome de Jesus, irmãos? Isso é sério demais. E não procura melhorar, exatamente. A Susan lembrou aqui, não quer se arrepender. Porque o arrependimento o que é? Deixar aquilo. Né? Só que tem a imoralidade sexual, tem a permissão sexual, a permissividade sexual na área. Isso é algo assim que nos últimos dias está crescendo e vai crescer cada vez mais. Nós vimos que todas as igrejas passando por esse problema, né? Salvo Esmirna, a igreja sofredora que as pessoas olhavam e falavam é pobre, mas Deus olhava para ela e falava você é rica, né? Porque Deus olha assim, né? Deus vê o pobre e chama ele de rico, fala para o fraco que ele é forte, né? É assim que Deus vê. Deus não vê com os nossos olhos. Deus, quando ele olha eu e você, ele vê o projeto, ele vê o propósito. Mesmo, Juliano, mas eu não estou vivendo o propósito. Mas Deus, ele vê o propósito, porque ele vê o que ele pode fazer. O que a hora, no momento oportuno, ele sabe o que ele pode transformar na vida daquela pessoa. Por isso que Deus nos olha com os olhos do propósito. Amém, irmãos? Então que a gente guarde o nosso coração de não sermos tolerantes, mas misericordiosos. Se tem uma situação que vai me proteger, então eu vou ser conivente com ela, isso é tolerância. Agora, se eu não tenho medo de praticar a verdade, mas, irmãos, a verdade verdadeira, né? Como eu costumo dizer, não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade verdadeira, a verdade que é a palavra de Deus. E você vê que as igrejas caminhavam em amor, né? Então a verdade sempre deve ser apresentada em amor. Jesus nunca expunha ninguém. Aqui eu estou só falando isso, né? Somos pessoas maduras, né? Mas às vezes a gente quer estabelecer a verdade expondo pessoas. Isso não tem amor, né?
Isso não tem amor, isso é justiça própria, né? Não tem nada a ver com o evangelho, né? Você pode até agir com a verdade, né? Mas agindo com impiedade. Porque piedade é o quê? É você ser socorro na vida de alguém. Impiedade é o quê? É você não socorrer a pessoa. Ao invés de você tirar a pessoa da situação, você empurra ela mais profundo, porque você estabelece juízo sobre a pessoa. A gente tem que ter muito cuidado para não fazer isso, né? Às vezes a gente se torna dono da verdade, né? Um justiceiro de Deus. E a gente tem que ter cuidado, porque existe esse alerta, né? Existe esse alerta. Então eu nunca estabeleço a verdade trazendo morte, né? Mas a verdade deve vir em amor para estabelecer vida. Amém, irmãos? São 8h31, né? A gente vê aqui a autoridade que Deus dá, né? A autoridade que ele recebe é profetizado lá em Salmos, né? De reger as nações com cetro de ferro, despedaçar como um vaso de barro, né? Da autoridade, ele fala, a autoridade que eu recebi do meu Pai eu dou para vocês, irmãos. Jesus fala isso, quando ele ressuscita ele fala, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Toda, não é parte, não é um golinho, não é um pouco, toda é plena, é tudo. Amém, irmãos? É isso que Deus deseja, Jesus deseja depositar no nosso coração. A autoridade espiritual é a forma que o mundo espiritual me vê. Ele olha para mim e ele sabe se eu tenho autoridade ou não. A autoridade não é poder. A autoridade não é condição financeira. A autoridade é a forma que alguém submete alguém a uma situação, né? A Bíblia fala que a esposa deve ser submissa ao marido. Eu tenho autoridade sobre a Susa, ela se submete a mim, mas é uma sujeição como a sujeição nossa para Cristo. Uma sujeição. Ela recebe amor, proteção, então ela tem o coração inclinado a se submeter a mim, né? É essa autoridade que Deus quer dar dentro dos nossos casamentos, nos nossos lares, com os nossos filhos, né? Mas também é aquela autoridade que quando a gente está diante dos principados, potestades, dos príncipes deste mundo tenebroso, né? Dos espíritos desse mundo tenebroso, nós temos a autoridade para paralisar a ação deles. A mesma autoridade que o Pai deu para o Filho outorga para nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, né? Em nome de Jesus, a gente vai ter um tempo aqui para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas e o mais breve possível essa aula vai estar no nosso canal lá também, tá bom? É isso aí.